aí galera do canal Oi Oi Oi, pronto aqui para mais um vídeo no canal. Antes de falar do tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like e dislike, deixar comentários, ativar o sininho de notificação. Tudo isso é importante para a relevância do canal e assim o YouTube espalha o conteúdo do canal para mais pessoas, ganha mais inscritos e mais visualizações, rumo à monetização do canal. E deixar comentários, o like, dislike, ativar o sininho, acho que eu já falei tudo isso. E os vídeos do canal, eles saem todo sábado, 3h30 da tarde, no horário aqui da Holanda. E temos também o perfil do canal no Instagram, o @canal Oi Oi Oi. E é lá no @canal Oi 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 onde eu faço a propagandinha de sempre. É lá que eu faço a propagandinha no sábado mesmo, sobre o vídeo do dia. E vamos lá para o tema de hoje, pagode. Vamos falar de pagode. E pagode romântico. Vamos falar desses dois tipos de pagode. Bom, o pagode, ele é um gênero do samba. O samba que tem como berço o Rio de Janeiro, aquela região central do Rio de Janeiro, a Pedra do Sal, o antigo Morro da Conceição. Tinha lá, o samba teve lá suas raízes e a derivação do samba, o pagode também, o samba lá com Tia Ciata, o donga, enfim, as escolas de samba e o pagode em si, tá? O pagode, esse nome pagode já vinha desde aí do século XIX, o nome pagode era denominado assim, algumas rodas de samba, rodas de ritmos africanos já eram denominadas pagodes aí no século XIX, rodas de não só de samba, mas também acho que juntava a capoeira, o jongo. Algumas pessoas no Rio de Janeiro, que era a capital do Império naquela época, já denominavam isso como sendo um pagode. Mas o pagode em si, o que a gente conhece, os pagodes com os grupos musicais, era bastante popular nos anos 70, nas periferias ali do Rio de Janeiro também, periferias, os morros, o pagode ficou... tem também como berço as periferias do Rio, e os morros do Rio de Janeiro. Porque, assim, antigamente, as pessoas que tinham as suas casas, elas se reuniam aos finais de semana, isso aí nos anos 60, nos anos 70, se reúnem aos finais de semana para fazer aquela roda de samba, uma feijoada. Com uma roda de samba nos quintais das famílias, geralmente no quintal da avó, no quintal de um tio, de uma tia, reunia todo mundo da família para fazer as rodas de samba. Bom, e como essas rodas de pagode, elas se tornaram conhecidas e ficaram famosas durante aí a década de 80 e depois da década de 80. Bom, um famoso lugar que promovia as rodas de samba e promove até hoje rodas de samba, feijoada, os encontros, é o Cacique de Ramos. O bloco carnavalesco Cacique de Ramos promove até hoje rodas de samba, o pagode. Então, nos anos 70, Beth Carvalho, ela começou a frequentar essas rodas de pagode e samba lá no Cacique de Ramos e começou a apadrinhar
os grupos de pagode, os sambistas, que iam lá para tocar. Então, assim, por meio de Beth Carvalho, que ela amadrinhou, vamos dizer assim, não amadrinhou esses grupos de pagode, o grupo Fundo de Quintal ficou conhecido, o Almir Guineto, depois também ficou conhecido. O Almir Guineto, na época que a Beth Carvalho começou a frequentar as rodas de samba lá do Cacique de Ramos, ele era do grupo do Fundo de Quintal. Outros sambistas que ficaram conhecidos foi Jorge Aragão, o próprio Zeca Pagodinho. Todo mundo foi ficando conhecido quando Beth Carvalho começou a frequentar as rodas de samba lá do Cacique de Ramos. Então, esse pessoal do samba começou a aparecer na TV, começou o Fundo de Quintal mesmo. Ele tem uma trilha, tem uma música do Fundo de Quintal que faz parte da trilha sonora da novela Cambalacho, a trilha sonora nacional. E esse foi um estilo que foi ficando conhecido, o pagode, tá? Aí em meados dos anos 80. Mas aí vamos adentrar o pagode romântico. Esse pagode romântico que fez tanto sucesso no início aí dos anos 90, durante os anos 90, que foi ficando famoso para nós aí. O pagode romântico, diferente do pagode de fundo de quintal, lá do Rio de Janeiro, o pagode romântico vem de São Paulo. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Tá, gente? Ele teve a sua origem mais ou menos aí nos anos 80 e nos anos 90. E eu preciso parar de ficar falando, tá? Aqui nesse Twitter eu hablo mesmo. Antes eu falava, né? Agora eu preciso parar de ficar falando, tá? Então vou evitar aqui de ficar falando, tá? E continuando. O pagode romântico, ele vem aí da década de 80 para a década de 90. Geralmente, jovens de periferia, nascidos entre os anos 60 e o início dos anos 70, formavam esses grupos de pagode nas periferias de São Paulo e ficou conhecido como pagode romântico. Ele tinha umas letras mais românticas. Bonita, mas Eu confesso a você que eu preferia metálica. Quando te encontrei, te juro, não pensei que ia me apaixonar, mas o amor é assim. O primeiro grupo que eu vou falar aqui de pagode romântico não podia deixar de ser o Raça Negra. Essa música que eu cantei é deles. O grupo Raça Negra, ele se formou mais ou menos aí em 1983, em São Paulo, na Vila Nhocuné. A Vila Nhocuné fica entre Cidade Patriarca e Arthur Alvim. E o grupo Raça Negra se formou nessa época e teve o seu primeiro disco lançado em 1991. Por que você não gosta do Raça Negra? Quem, eu? E o vocal principal da banca, o vocal principal do grupo é o músico Luiz Carlos. Aí ele saiu da banda do grupo depois, mas o grupo em si estourou de sucesso em 1991. Catinguelê, o grupo Catinguelê, que também é de São Paulo, só que o grupo do Catinguelê é da zona sul de São Paulo, do bairro da Cidade Dutra. O bairro da Cidade Dutra é um bairro que fica aí entre Interlagos e Jabaquara, tá? Eles se formaram também no início dos anos 80 e o grupo gravou o primeiro disco deles em 1992, tá? E o segundo LP
de estúdio do grupo Catinguelê, chamado Meu Recado. O segundo LP de estúdio do grupo atingiu 100 mil cópias vendidas. E em 1996, o CD No Compasso do Criador vendeu 700 mil cópias. Porra! Tudo isso? É do Catinguelê que fazia parte o músico Salgadinho. E esses grupos, assim, tanto Raça Negra quanto o Catinguelê, e o próximo que eu vou falar e os outros, eles existem até hoje, com outras formações, outras pessoas no vocal, mas eles ainda estão por aí. O próximo grupo que eu vou falar é o Soweto. O grupo Soweto, assim como o grupo Raça Negra, o Soweto é da Zona Leste também, só que o Soweto vem de Itaquera. O nome do grupo, Soweto, é uma alusão ao bairro de Soweto, que fica em Joanesburgo, na África do Sul. É Joanesburgo, capital da África do Sul. E em Soweto, aí nos anos 80, nos anos 70, era um lugar, foi o bairro onde se levantou a resistência contra o regime do apartheid em voga lá na África do Sul, nesses tempos aí, anos 70, anos 80. E o nome do grupo vem dessa homenagem, em alusão ao bairro de Soweto. Bom, o primeiro disco que a banda não, né? Aqui no caso, a banda geralmente a gente fala para rock, mas aqui eu vou denominar como grupos. Ele foi gravado em 1994. Apesar de ter repercutido bem esse LP, esse CD do grupo, a gravadora com a qual eles gravaram na época não estava bem financeiramente. Abafa. E parece que acabou falindo, aí eles trocaram de gravadora, enfim. E no ano de 97, depois da gravação do CD Refém do Coração, um dos integrantes do grupo, Robson Buiu, ele foi vítima de um latrocínio na Vila Formosa, ali na Guilherme Cottin, e infelizmente veio a falecer. Porém, apesar da tragédia, o segundo disco do grupo, que foi esse segundo disco aí, Refém do Coração, ele vendeu 1 milhão de cópias. E quem fazia parte do Soweto? O Belo. O Belo fazia parte do grupo Soweto. Ele deixou o grupo aí por volta dos anos 2000 para se lançar em carreira solo. O Belo, ele se envolveu numa polêmica aí ainda nos anos 2000, acho que em 2001 ou 2002, ele se envolveu numa grande polêmica aí, ele foi até preso por isso, por associação ao tráfico de drogas. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Parece que ele ajudou um cara que era traficante lá no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, e ele foi preso por isso. O grupo, ele ainda existe, até hoje o grupo do Soweto existe, e o único integrante original da época de formação é Kriverson. Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Não lembro o nome da pessoa. Kriverson é o único integrante original do grupo do Soweto. O próximo grupo que eu vou falar... Chegando na Coab pra curtir minha galera. Negritude Júnior, o próximo grupo que eu vou falar aqui. O Negritude Júnior, ele se formou em 1986, na Grande São Paulo.
Aqui o grupo foi formado na cidade de Carapicuíba. Eles lançaram 6 discos. O grupo continua em atividade. O primeiro disco do grupo foi lançado em 1992. Por volta aí 1992, 1993, estourou esse sucesso, o Pagode na Coab, e o Netinho, que era o principal vocal do grupo Negritude Júnior, ele deixou o grupo por volta aí de 2001, ele se tornou apresentador na Record, no Domingo da Gente. Ele também atuou num seriado da Record, que agora eu não me recordo o nome, e ficou como apresentador lá. Porém, Netinho também, assim como o Belo, ele se envolveu em algumas polêmicas por aí no ano de 2005. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. No ano de 2005, a ex-mulher do Netinho, ela acusou o Netinho de agressão, ela tinha sido de fato agredida, o caso foi parar na delegacia. Aí depois, no troféu Raça Negra, Netinho foi convidado, o Vesgo do Pânico foi fazer uma brincadeira com o Netinho, acabou levando um soco na cara. E 2005 foi um ano de polêmica e muita confusão para o Netinho. O Netinho depois se tornou vereador em São Paulo, acho que ele 2 vezes vereador. Ele é filiado a um partido político hoje em dia, acho que é o Podemos. Ele está na política hoje em dia, o Netinho. E, enfim, os Travessos. Agora eu vou falar dos Travessos. Os Travessos também de São Paulo, tá? Não sei exatamente onde em São Paulo eles se formaram, mas eles se formaram no ano de 1996. O grupo ainda se encontra em atividade e Rodriguinho foi vocalista da banda até 2004. E o primeiro álbum do grupo, que foi lançado, se chama Nossa Dança, dos Travessos. O último grupo que eu vou falar aqui, que ainda está em atividade... Não é o último grupo, não. Mentira! É o penúltimo. O penúltimo grupo que eu vou falar aqui, Exalta Samba. O Exalta, ele se formou no ano de 1982, também na Grande São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. Teve até uns dias atrás aí que teve alguma coisa aí com um integrante do Exalta Samba em São Bernardo ou em Santo André. Parece que bateram nele, ele estava bêbado, não sei o que aconteceu. Sei que aconteceu alguma coisa, eu vi notícia que aconteceu alguma coisa com um integrante do Exalta aí. E o primeiro álbum, voltando aqui, o primeiro álbum do Exalta foi em 1992, de nome Eterno Amanhecer, mas só em 1996 é que o grupo atingiu o sucesso com a música Luz do Desejo, e vários vocalistas passaram pelo Exalta. O primeiro deles foi o Krigor, aí depois do Krigor, já no final dos anos 90, início do... Não foi no final dos anos 90, nem no início dos anos 2000. Abafa. Depois do Krigor, teve o Tiaguinho. O Tiaguinho, ele foi pro Exalta no ano de 2002. Aí depois ele saiu do Exalta para fazer carreira solo. Tiaguinho se casou com a Fernanda Souza, a atriz Fernanda Souza. Aí se separaram. Aliás, né?
o Netinho, curiosidades aqui, curiosidades. O Netinho, do Grupo Negritude Júnior, ele já namorou a Thaís Araújo. E o Belo, antes dele estar com a Graciane, ele namorou a atriz e a passista de escola de samba, a Viviane Araújo. Bom, aí voltando para o Tiaguinho. Aí o Tiaguinho, ele ficou no grupo, ele entrou no grupo em 2002, depois que ele fez uma participação no programa Fama, da TV Globo, lá era um reality show musical. Ele não chegou a vencer, mas ele ficou popular participando e foi parar no grupo do Exalta. Aí, depois o Tiaguinho saiu para fazer carreira solo e hoje em dia quem está no Exalta é o Péricles. Péricles, que eu shippo com a Billie Eilish, formando Parrish. Agora sim, o último grupo que eu vou falar, que é o Só Pra Contrariar. Ele vai dar uma chinelada na barata, ele vai dar uma chinelada na barata, quero toda vez que eu chego em casa, a barata me chinela na minha cama. O Só Pra Contrariar, contrariando a hegemonia do samba romântico de São Paulo, o grupo se formou em 1989 na cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais. O nome do grupo ele vem de uma música do grupo de pagode Fundo de Quintal, chamada Só Pra Contrariar. Tá? O primeiro álbum do grupo é de 1993. Em 1997, o CD, esse primeiro álbum aqui de 1993 é que tem a música da Barata. Em 1997, o CD Depois do Prazer vendeu 3 milhões de cópias. Eu acho que é esse aqui, Depois do Prazer, que tem aquela música. Tô fazendo amor com 8 pessoas. Daria tudo pra ter um pedreiro agora em cima da minha cama. Bom, aí em 2013, foi em 2013, acredito eu, o Alexandre Pires resolveu deixar o grupo, partiu para a carreira solo. Alexandre Pires, inclusive, acho que até antes disso, viu? Acho que eu peguei uma informação aqui, mas eu acho que foi antes de 2013 que o Alexandre Pires deixou o grupo do Só Pra Contrariar, porque teve uma época aí que Alexandre Pires, gente, ele foi inclusive parar nos Estados Unidos. Ele fez um show lá com a presença do presidente da época, o George Bush, o Bushinho, o George Bush filho. E também mais ou menos nessa época, assim, que ele foi lá para fazer esse pocket show aí pro pessoal da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, ele fez uma parceria com a música americano-cubana Gloria Estefan, tá? Gente, desculpa, tá? Se eu tô falando muito, tá? Tô tentando me controlar aqui com os tás. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Bom, e no Som Brasil desse ano aí, em homenagem à carreira do Alexandre Pires e à carreira do Só Pra Contrariar, o Alexandre Pires ele voltou a fazer shows com o Só Pra Contrariar, né? Os shows em celebração aí à carreira do grupo e à carreira do próprio Alexandre Pires. Ok, bom, o pagode aí, apesar de todos esses grupos ainda estarem em atividade, houve um declínio do pagode, principalmente no estado.
Esse declínio do pagode foi devido a, muitos grupos, eles se pareciam com os outros, então teve uma saturação de grupos de pagode. E outra coisa também que teve aí contribuiu para o declínio do pagode, a sede dos empresários dos grupos, algumas gravadoras, para gerar mais lucro com os grupos. Inferno! Eles usavam também de estratégia para que os vocais principais deixassem os grupos e formassem carreira solo. Às vezes, muitas dessas carreiras solo não davam bons resultados. E também, em São Paulo, começou aí nos anos 2000 a surgir, começou a se tornar mais popular o sertanejo universitário e o funk ostentação, aí meados de 2004, 2005, 2006, começaram a se tornar popular o sertanejo universitário e o funk ostentação. O pagode romântico nunca deixou de ser sucesso, pelo que parece, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ainda o pagode romântico faz bastante sucesso. E teve outros grupos aqui de pagode que eu não citei, porque o vídeo ia ficar longo demais, mas tem o Molejo, Molejão, o grupo Molejo, que é lá do Rio de Janeiro. Não era amor, não era amor, era cilada, cilada, cilada. E os Morenos, com o vocalista Vaguinho. O Vaguinho, inclusive, ele saiu dos Morenos para fazer carreira solo. Os Morenos, se não me engano, é de lá do Rio de Janeiro. O Vaguinho, ele saiu do grupo dos Morenos fazer carreira solo. O Vaguinho ele se tornou cantor gospel, porque aí depois dele sair do grupo dos Morenos, ele se tornou pastor, alguma coisa assim. Vaguinho teve um romance com a modelo da banheira do Gugu, Solange Gomes. E a música mais conhecida dos Morenos é Mina de Fé. Quem nunca cantarolou Mina de Fé? Foi preciso perder pra aprender a valorizar a mina de fé, a mina de fé. Canto mal pra porra, mas canto. E é isso daí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje, pagode. Para o próximo vídeo do canal, nós vamos voltar ao Império Romano. Eu fiz Vivendo na Idade Média, agora a gente vai voltar mais para trás, porque a gente vai viver um dia no Império Romano. Como era viver no Império Romano? Esse é o vídeo, o próximo vídeo para o canal, tá bom, gente? E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação, like e dislike, deixar comentários e seguir o nosso perfil lá no Instagram, o @canal Oioioi. E é isso daí, pessoal. Um beijo para vocês e fui! Inara, inara,